Sim, eu gostaria de trazer algumas falas aqui. Uma do Arthur Elias me chamou a atenção positivamente. O Arthur Elias é um cara um pouco mais entrado, é um cara jovem, né? Que ele fala que, diante de todos aqueles discursos de ressentimento, ele fala, cara, um lugar que está se estruturando, que está cheio de novas ideias, um lugar que precisa de novas ideias e de pessoas consagradas para existir com uma força maior e melhor, é o futebol feminino. Então esses técnicos que querem se realocar podem olhar para o futebol feminino porque hoje você recebe bem, a estrutura tem aumentado e melhorado cada vez mais. Eu particularmente acho que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas é interessante esse ponto de que o futebol feminino pode realocar todos esses caras de mais idade que estão ressentidos, né? Naturalmente entrou pro ouvido e saiu pelo outro. Eles não estão ali pra ouvir coisas, eles não estão ali por coisas. Se tornou uma grande dor de cotovelo, né? De olhar não só que eu fui deixado pra trás, mas também que outros vieram e esses outros que vieram não são necessariamente brasileiros. Porque também a questão da fala do Arthur Elias ela é muito interessante, mas eu acho que ela, em muitos níveis, ela pode ser dificilmente recebida ou bem recebida, porque, claro, pelo preconceito máximo com o futebol feminino, mas é porque o que ele diz com essa fala e o que a gente não vai, o que eles não vão querer entender e o que a gente, enquanto público, normalmente não vai querer entender, é que ele não tá pedindo para treinadores velhos chegarem com ideias velhas num espaço aberto. Ele tá falando, se vocês não têm mais esse espaço que vocês tinham no futebol masculino, o futebol feminino ele ainda tem um espaço vago que vocês podem encontrar os novos ares. É isso que ele quer dizer, né? O futebol feminino está cheio de novos respiros, cheios de novos ares. Sim. Então venham aqui receber esses novos ares para vocês saírem desse limbo retrógrado que vocês se encontram. Mas, por mais que ele esteja correto, isso é fato, quem também pôde protagonizar esses novos ares eram novas ideias vindas ao futebol masculino que esses caras estão batendo, que eles não que eles não querem receber. Então eles admitem por 4 horas e meia que eles não querem receber novas ideias. Então a fala do Arthur Elias ela é basicamente inútil nesse contexto porque eles já admitiram, nós não queremos saber o que você está falando. O Arthur Elias ele está falando basicamente o que a figura do treinador estrangeiro ela, de certa forma, de maneira problemática em muitos momentos, a partir de uma mídia bitolada e colonizada, né, e narrativamente, de falar que eles estão vindo aqui para reimaginar o futebol, mas que de fato o futebol brasileiro, por uma questão organizacional, não quis se importar com seus treinadores, não quis se importar com suas ideias e com o estabelecimento de ideias. De fato, alguém quis. E esse alguém existiam em outros lugares que não era no Brasil. Talvez na Argentina, talvez na Europa. Sabe? A Argentina na Europa, a Argentina não é uma colonização cultural nossa, sabe? Eles não colonizaram o nosso pensamento. E os treinadores argentinos, eles tiveram uma característica, um cenário de novos ares pra gente também. Esses caras não querem os novos ares, essa que é a questão. Então, por isso que virou um show de ressentimento, um show de lá 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 e não ia ser com o futebol feminino que eles vão abrir as ideias, né? E fica até um pouco mais feio a situação quando, se fosse só um show de ressentimento, beleza, mas se torna um pouco pior quando a figura do Ancelotti está lá como um convidado e, ocasionalmente, essa chuva de ressentimento e no final das contas, assim, também de xenofobia acaba também se tornando pra ele, assim, então acaba ficando, sabe, um evento que é um ataque pessoal não só a técnicos estrangeiros, mas ao próprio Ancelotti, que foi que recebeu isso principalmente do Leão e principalmente do Oswaldo de Oliveira. Foi um ataque a estrangeiro, né? Um Foi um ataque a estrangeiro e um ataque à modernidade. A fala do Geninho é muito ruim também, é tão ruim quanto a do Emerson Leão e a do Oswaldo de Oliveira. Dele, porque na minha época, o treinador tinha a liberdade de fazer o que quiser. Cara, o futebol hoje ele é muito mais profissional e amanhã vai ser muito mais profissional e vai ser muito mais profissional. As coisas são divididas em várias mãos. Um jogo que é jogado com os pés é dividido em muitas mãos. Então não vai ser essa centralidade de poder e de pensamento dentro de um clube estruturado, ainda mais com as SAFs, de que o treinador vai bater martelo acima de qualquer coisa. Pô, que honestamente é uma mentira, de certa forma, também, né? Também é uma mentira. Em que momento que o treinador teve toda essa autonomia que ele jura ter, que eu acho que hoje o treinador, na verdade, ele tem mais autonomia do que em outros momentos, talvez não pela lógica de fato, o treinador, ele, pelo menos aqui no Brasil, vamos falar do cenário que a gente vive,
pelo menos aqui no Brasil, ele é sempre a primeira figura a se fuder, né? Ele é sempre a primeira figura a tomar o tiro quando o time não tá bem. Mas hoje o futebol é muito mais pautado em movimentos técnicos, em movimentos de... muitas vezes a crítica ao futebol moderno é como o futebol hoje ele é mais rígido, eu discordo, mas como o futebol hoje ele é mais rígido, e isso se centraliza muito na figura de um Guardiola, de outros treinadores com outras ideias. Então, normalmente esses caras, na verdade, são até mais autoritários desse ponto de vista, né? Só para contrapor eles, o treinador tem mais liberdade porque hoje os treinadores são managers, né? Então ele tem uma liberdade que o Vanderlei Luxemburgo já fazia isso e era um dos pouquíssimos de construir uma comissão técnica. Então eu quero esse preparador de goleiros. Eu quero esse... Cara, o Arsenal tem até treinador de bola parada, entendeu? Um treinador específico de bola parada que o Arteta foi pescar. Então é uma construção muito mais livre pro técnico, mas eu não sei se é fruto do decorrer do tempo de pensamentos de 30 anos atrás, se é de uma nostalgia, se é do próprio envelhecimento dos caras, eles acharem que como era antes era melhor. Não era. Não era. O treinador brasileiro nunca foi unânime. Nunca.